Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, resolvi fazer esse vídeo aqui porque algumas pessoas me mandaram mensagem, estão em contato comigo me perguntando por que eu tenho feito vídeos sobre astronomia e por que eu estudo e pesquiso sobre astronomia. Primeiro porque é uma paixão muito... faz tempo que eu tenho essa paixão, né? Gosto muito de pesquisar, de estudar sobre astronomia. Então não é de hoje que eu venho pesquisando e estudando sobre astronomia. E em segundo é que eu entendo que a ciência, de um modo geral, principalmente a astronomia, a astrofísica, todas as descobertas que eles têm feito, né, assim, me revela assim, a natureza e a grandeza do Criador. Embora alguns possam dizer, mas a maioria dos astrofísicos, dos astrônomos, eles são ateus. Tá, tudo bem, eu não vejo problema nenhum nisso, esse é problema de cada um deles, mas a grande questão é que não dá para separar tipo, a ciência de Deus, porque a ciência vem de Deus, né? É um dom de Deus a ciência. Se Deus deu o conhecimento, deu os meios para que o homem possa descobrir a sua criação, e é isso que eu busco na astronomia, procurar entender um pouco mais a criação, né, de Deus, procurar entender um pouco mais a vastidão de tudo que foi criado, e é através desse meio, através da ciência que conseguimos descobrir. E assim, eu me identifico muito, eu gosto muito de saber, de aprender, entender. Então quando eu estou nas minhas pesquisas, na minha observação do céu noturno, eu me deleito muito, assim, eu me sinto na presença de Deus, eu me sinto adorando a Deus, porque contemplar a criação, eu me deleito bastante nisso. E outro ponto de colocar aqui é que, e já indicar esse material, esse livro, o livro A História dos Hebreus, do historiador Flávio Joséfo. Ele é bem robusto, mas para quem gosta, para você que é cristão, que gosta de estudar a Bíblia, estudar a história do povo hebreu, eu recomendo muito. É um material assim que tem aberto bastante os meus olhos, me trazido muita luz ao meu entendimento com relação à história do povo de Deus. E ao ler esse material, esse livro, o historiador Flávio José vai falar que Sete, filho de Adão, ele foi o primeiro a desenvolver estudos astronômicos, foi um dos primeiros a fazer a observação do céu noturno. E também Abraão também foi um grande estudioso da área de astronomia. Sete começou a desenvolver estudos e noções de geometria e passou isso adiante para os seus filhos, seus netos, e passou, enfim, para gerações futuras. Abraão também recebe esse conhecimento e continua as pesquisas de Sete, né? E Abraão, quando desce, segundo o historiador Flávio Joséfo, quando Abraão desce para o Egito com Sara, sua esposa, e acontece toda aquela questão lá que ele vai ter que omitir ali que a Sara é sua esposa, e ele nesse período que ele desce ao Egito, ele se junta, né? Ele tem permissão para fazer parte ali do grupo de sábios do Egito, de intelectuais, e Abraão vai fazer parte desse grupo por todo esse período que ele permanece ali no Egito, e ele passa o que ele sabe, todos os estudos que ele vem desenvolvendo na área de geometria, de astronomia, de matemática, ele passa para os egípcios. Isso diz a história. O historiador Flávio Joséfo, um historiador renomado, historiador bíblico, né, mais ou menos contemporâneo dos apóstolos, o apóstolo Paulo, ele viveu mais ou menos nesse período, e ele relata isso. Ele vai falar que esses grandes homens de Deus foram cientistas, né? Ele não fala com essas palavras, mas eles foram de fato cientistas, porque eles tinham as suas perguntas e eles iam lá através das suas pesquisas, seus estudos, para responder essas perguntas. Então Abraão, nesse período, ele transmite todo o seu conhecimento para o povo egípcio, para os sábios, para os estudiosos do Egito, e ele passa noções de geometria, de astronomia, né? Aí quando vemos as pirâmides, as famosas pirâmides de Gizé, ali tem um dedinho do patriarca Abraão, que passou para eles a noção
de geometria, né, essa questão da matemática. Então, se os egípcios, né, como quando estudamos na história, vemos ali que eles eram, na verdade, extremamente avançados para a sua época, isso tem um pouquinho do dedo do patriarca Abraão, que levou um pouco do conhecimento que eles tinham já desenvolvendo desde Sete, filho de Adão, que, como eu repito, segundo o historiador Flávio Joséfo, foi o primeiro a desenvolver estudos, né, de observação do céu noturno, né, de estudar o movimento dos astros, e foi o primeiro a desenvolver noções de geometria e de matemática. Super recomendo esse material, como vocês viram, é bem denso, mas, como eu falei, para quem gosta de estudar, para quem gosta de se aprofundar um pouco mais no conhecimento do reino de Deus, da palavra, é um bom material de estudo para acompanhar aí a leitura da Bíblia, certo? Então, assim, quando eu me vejo na história, vejo que grandes homens de Deus tiveram essa iniciativa e viveram isso, eu me sinto super confortável em estudar astronomia e de me debruçar sobre essa área do saber, né, e de conhecer um pouco mais sobre a criação do meu Deus. Então, quando eu olho para o céu à noite e pego meu telescópio e observo, então, assim, eu me deleito bastante, porque eu vejo a grandeza de Deus. Quando eu entendo, eu estudo os astros, as estrelas, todo o cosmos, e a gente vai entendendo um pouco mais, e a gente consegue ir um pouco além do nosso conhecimento sobre Deus, né? E assim, gostaria de deixar aqui esse esclarecimento, né, sobre o porquê que eu gosto de estudar astronomia, né? E valeu!